Aí, galera, então agora nós chegamos na parte mais importante, não do ponto de vista filosófico, porque os filósofos são meio atrasados, manja? Tudo um bando de atrasado, velho. O Renascimento rolou, né? Rolou como? Ah, rolou com um pintor pintando coisas maravilhosas, escultor fazendo coisas de cair o queixo, com cientistas como Galileu quebrando tudo e mostrando como é que se descobre, como é que se faz ciência de fato. Então, o que você tem é um mundo da prática, com os navegadores viajando, singrando os mares e conquistando tudo e mais um pouco. Então você tem esse mundo da prática, revolucionando tudo, quebrando tudo, acabando com todo aquele mundo fechado e aquele mundo antigo. E a filosofia só vai acordar de fato 100 anos, 200 anos depois. É que daí você vai ter um grande filósofo que vai pensar o que é, o que aconteceu, hein? Aí vem lá Descartes, não dessa forma, porque Descartes também é um monstro, né? Mas tá bom. Mas aí aparece Descartes que vai dar uma formulação filosófica para toda essa revolução que aconteceu ali entre os séculos XIV e XVI. Fechou? Bom, então eu preciso entender, na verdade, em filosofia cai um pouco de Renascimento, mas muito mais dentro da parte histórica, tá? Mas eu preciso entender o que é o Renascimento. E eu gosto muito dessa figura para poder explicar o que é o Renascimento. Por quê? Porque aqui Michelangelo representa o homem e representa Deus. Eles estão mais ou menos na mesma altura, ok? Deus está um pouquinho mais elevado, mas há um gesto aqui significativo pra caramba, que é esse toque entre Deus e o homem. A isso nós vamos chamar de antropocentrismo. O homem tem um lugar central. Aqui é como se fosse uma novela, mas só. Quer dizer, Deus durante tanto tempo esteve muito mais elevado que o homem, agora ele se desce e ele atribui ao homem uma função que é de estar no centro do pensamento e na discussão e na decisão do que vai acontecer para o próprio homem. Tá? Há uma passagem aqui do teocentrismo, que você vai ver também em literatura, do teocentrismo para o antropocentrismo. Deus antes era o centro, agora é o homem. O que significa isso de verdade? Né? É que antes você tinha uma ideologia que as coisas ocorriam e ocorriam porque Deus queria, Deus quer. Então o mais importante é você estudar Deus. Aí você pega todos os livros dos monges e todas as discussões teológicas discutindo qual é o sexo dos anjos, como é que é a alma, quais são os propósitos de Deus, o dogma da Trindade, os mistérios. Essa era a produção intelectual da Europa. A partir do Renascimento por outros fatores, inclusive pela necessidade de um desenvolvimento tecnológico para poder dar conta nesse mundo surpreendente do comércio, que está indo de vento em popa, então nesse momento, né, o homem vai precisar discutir as coisas dele mesmo, vai ter que produzir um estudo sobre a sua área física, sobre o seu mundo, não sobre o mundo espiritual, não sobre a Jerusalém Celeste, não sobre o mundo dos anjos, mas esse aqui, a sua geografia, os seus minérios, o que ele tem de valor para me oferecer. Então, a resposta é outra, não é porque Deus quis, é porque o homem pode fazer ou deixou de fazer. Então, pensando o seguinte, lá na Idade Média, surgia, por exemplo, uma peste, e a peste ia matando todo mundo. Obviamente, as pessoas iam se perguntar o que nós fizemos para Deus, porque Deus permitiu. Se alguém falasse assim, não, toma esse remédio aqui que você vai se curar, a pessoa viraria para você e diria, remédio? Para quê? Foi Deus que quis, se Deus quiser eu vou me curar, se Deus não quiser eu não vou me curar, tudo é da vontade dele. Óbvio que você já percebeu que você é antropocêntrico, porque você não acredita nisso. Porque a ideia agora que eu tenho é, se as pessoas estão morrendo de uma calamidade qualquer, de uma chikungunya, sei lá o quê, é porque o homem falhou. Por quê? Porque não desenvolveu o remédio que deveria ter desenvolvido ou não distribuiu. Alguma ação humana deixou de funcionar e deveria ter funcionado.
Porque o homem é gente que faz. E de onde ele faz? Ele tem que tirar toda essa informação do conhecimento. Aqui tem uma outra visão muito legal, que parte da própria religião. Quer dizer, durante o Renascimento você vai ter uma outra interpretação da Bíblia, aquela que vai valorizar lá no Gênesis o momento em que Deus estabelece que o homem é criador. Então a interpretação que eles dão é assim como Deus é o criador lá no céu, o homem é o criador na terra, então ele tem o direito de pesquisar, ele tem o direito de saber e ele tem o direito de interferir nos processos naturais. Isso é a possibilidade de fazer ciência. O Renascimento é esse corte do ponto de vista cultural. Lógico que esse corte não vai ocorrer na mesma temporalidade, quer dizer, a maioria das pessoas ainda vão estar acreditando em Deus, achando que é isso mesmo, se Deus quer, se isso, aquilo, outro, que o que o homem faz é desprezível, está lá em Camões. O velho do Restelo, quando vai criticar os navegantes, vai dizer, mas por que vocês estão indo navegar? O que vocês querem é fama, é fortuna, etc, etc. Então, esse corte ele começa aos poucos com uma determinada elite europeia que, ao mudar o seu ponto de vista e a sua perspectiva, permite, portanto, o desenvolvimento de uma outra sociedade que vai lentamente sendo gestada nos próximos séculos. Fechou? Então, isso é o que a gente vai chamar de Renascimento, aí vem aquelas tabelas, né, que vão falar, quais são as características do Renascimento? Antropocentrismo, que eu já expliquei, é isso, de vez em quando o vestibular pergunta, associando à filosofia mesmo, tá? As discussões intelectuais têm como foco as necessidades humanas, o teocentrismo não. As discussões intelectuais giravam em torno dos dogmas, questões divinas, etc. Racionalismo, a racionalidade e a experimentação valem como princípio de verdade, tá? Na Idade Média, racionalismo submetido à fé, seja do ponto daquela forma do Santo Agostinho, seja da nova forma do São Tomás de Aquino. Aqui o saber é ativo, é conhecer para alterar o mundo mesmo, é conhecer para navegar, é conhecer para conseguir ter mais lucro. Aqui o saber é contemplativo, eu vou saber a respeito de Deus, conhecer a Deus para ter mais amor por Deus e contemplar a sua sabedoria. Aqui a gente tem o heliocentrismo, aqui o geocentrismo, que foi muito importante, porque é isso que determina, do ponto de vista da filosofia e da ciência, o corte. O corte é com Galileu, etc, etc. E aqui um detalhe muito importante, isso aqui você tem que saber, velho. É o seguinte, aqui, o que significa a nova, isso aqui ó, é a nova ciência. Isso aqui é o que a gente vai chamar de ciência de fato. O que é que Galileu fez de tão fenomenal? Velho, ele fez o seguinte, ele pegou aquela matemática que não era desconhecida dos gregos. Os gregos adoravam matemática, mas ele fez uma heresia. Ele pegou aquela matemática pura, aquela matemática da contemplação das verdades eternas, aquela matemática que encantava os homens porque encantava o pensamento. Ele pegou aquilo e aplicou na descrição de fenômenos da natureza, se valendo da indução. Isso faz toda a diferença. É por isso que a gente não fala de ciência antiga. Quando a gente fala, a gente põe várias aspas aí. Por que a gente põe várias aspas? Porque a ciência antiga, que é a ciência feita por Aristóteles, ela se baseava na dedução. A dedução, como a gente já viu na aula de lógica, significa o seguinte, eu parto do geral para o particular. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Isso significa que era uma ciência extremamente chata de definições e que não apresentava nada de muito novo. Aristóteles ficava procurando qual era a definição de cada ser, cachorro é isso, homem é isso, estrela é isso, e aí fazia as deduções. Era uma ciência baseada num pouco de observação da natureza e muito
numa linguagem. É a partir da linguagem que eu descrevo e deduzo coisas. O Galileu alterou tudo. Fez uma mudança assim radical, velho. Ele falou assim, não, a dedução não me leva a nada. A indução, que é aquela que eu digo, que eu pego uma estatística, mostro que aquele fenômeno ocorreu tantas vezes, então eu vou ter que observar a natureza, vou ver a ocorrência desses fenômenos, e aí eu projeto no futuro que esse fenômeno vai ocorrer. Além disso, eu vou utilizar a matemática para descrever como os corpos, aqui agora, no mundo, como esses corpos se comportam. Fechou? Então isso faz toda a diferença, isso muda o que a gente chama de ciência, tá? Só falando um pouquinho da matemática, Platão, por exemplo, dizia, bom, para entrar aqui, para ser filósofo como eu, para me acompanhar, você vai ter que fazer matemática, você vai ter que conhecer matemática. Estava lá, estava escrito na academia dele, só se entra, né, sob a matemática. Por quê? Porque a matemática era um exercício para a alma, velho. Para Platão, você tinha que lembrar, né, do que você viu como ideia. Essa lembrança tinha que passar por um esquecimento do corpo. Ora, qual atividade mental me faz esquecer do corpo? Matemática, porque quando eu me debruço sobre um exercício, aquilo é tão absorvente que eu fico só na ideia, naquelas ideias, e vou esquecendo tudo. Se eu estiver fazendo uma prova de matemática, cara, eu esqueço de quem está do meu lado, eu esqueço que eu estou com fome, eu vou esquecendo. Eu me livro do corpo. Então, para ele, a matemática era uma espécie de exercício para a alma. O que Galileu faz não, matemática não é exercício para a alma, não, velho. Matemática é forma de eu conhecer o mundo. Falou? Fechou? Ficou claro? Então, beleza, aí eu já falei dele, é ele. Esse cara é filósofo? Não, ele escreveu livros, um livro que ele fala um pouco da metodologia científica e que ele mostra para a gente, portanto, um pouco do que é essa nova realidade, tá? Então, mas por isso ele vai ser de interesse para a filosofia. Abandonou o argumento de autoridade e do senso comum e desprezou a tradição aristotélica, óbvio, ele foi contra Aristóteles. Propôs que o experimento deve ser programado, organizado, com o objetivo de confirmar uma hipótese. Não que ele tenha proposto, ele fez isso. Usou a matemática como instrumento do conhecimento e, do ponto de vista de Galileu, há dois livros, um sagrado, que é o livro da Bíblia e tudo mais, ele não negou a fé cristã, e outro livro é a própria natureza, e um não pode interferir. Ele retoma um pouco a ideia aqui do Santo Agostinho, só que rejeitando, Santo Agostinho não rejeitava a racionalidade, a ciência aristotélica, ele está rejeitando e está inventando uma outra coisa. Fechou? Beleza, como é que isso caiu aqui ó, em 2019, agora, né, caiu aqui esse trecho. Galileu tornou-se o criador da física moderna quando anunciou as leis fundamentais do movimento. Formulando tais princípios, ele estruturou todo o conhecimento científico da natureza e abalou os alicerces que fundamentavam a concepção medieval do mundo. Destruiu a ideia de que o mundo possui uma estrutura finita, hierarquicamente ordenada, e substituiu-a pela visão de um universo aberto e infinito. Pôs de lado o finalismo aristotélico e escolástico, segundo o qual tudo aquilo que ocorre na natureza ocorre para cumprir desígnios superiores, e mostrou que a natureza é fundamentalmente um conjunto de fenômenos mecânicos. Tá. Aí vem as alternativas. Eu não sei se você reparou, né, velho, mas esse texto aqui, que ele não é muito fácil de ser lido, não. Mas depois do que eu expliquei, ou pelo menos com esse conhecimento, você já pode ter tido essa informação, óbvio, né, porque eu expliquei. Mas depois dessa explicação toda, fica muito fácil ler o que está escrito aqui, tá? Aula de filosofia para o vestibular é mais ou menos isso, é tentar fazer com que você entenda os conceitos para te facilitar a leitura, porque o texto vai ser, você vai encarar muitas vezes isso, interpretação do texto filosófico, tá? Então vamos lá. Alternativas. A importância da obra de Galileu para o surgimento da ciência moderna justifica-se porque seu pensamento... já pus aí, só que aí não está aqui, velho.
Apaguei. Tá, então vamos ver por que as outras estão erradas, ó. Resgatou uma concepção medieval do mundo? Não. Baseou-se numa visão teológica sobre a natureza? Também não, né? Porque ele não vai ler contra essa visão religiosa. Fundamentou-se em conceitos metafísicos? Gente, metafísico de novo, velho! Olha aí, mas você já sabe agora que metafísico é sobrenatural, religioso, místico, qualquer coisa assim. Fundou as bases para o desenvolvimento da alquimia, ok? E aí eu deveria ter mais uma e eu não sei onde é que ela está. Bom, mas em todo caso, a gente tem aqui, né? O que importa é que você entenda como é que caiu essa questão. E eu queria só retomar um pouquinho isso, porque eu vou ter que chamar a atenção desse elemento, que é o mundo, a passagem do mundo finito, do mundo organizado, do cosmo, para o mundo aberto, para o mundo infinito e o mundo da imprecisão. Quando Aristóteles lançou sua física aristotélica, quando ele discutiu, né, como é que funcionava o mundo, a ideia, por exemplo, de que uma pedra, quando cai, procura o seu lugar na natureza, que ela deve ter um lugar, etc, etc. Ele estabeleceu, portanto, uma hierarquia em um mundo muito fácil de ser compreendido, em que tudo tinha um sentido, tudo tinha uma finalidade. A ideia dos gregos era que o cosmo é perfeito, e o homem talvez não entenda muito bem como ele funciona, mas o cosmo, a organização, por isso o grego tinha duas palavras para o universo. Tinha uma palavra para caos, caos era o universo todo, o universo sem organização, e o cosmos. O que o ser humano deveria fazer? Ele deveria se adaptar a esse cosmo. Então ele deveria ser tão racional quanto o cosmo, que é organizado. Tá. O que acontece na filosofia a partir desse momento? A partir desse momento tem um poema, acho que é um poema, que fala assim: o silêncio desse universo infinito me apavora. Quer dizer, a ideia de que agora a Terra não é o centro do universo, pelo contrário, depois a gente descobre mais para frente que ela está num rabinho de uma Via Láctea, e que o universo são essas estrelas que você não sabe onde está Deus, porque o céu agora se transformou numa outra coisa, e tal conhecimento traz para o homem uma total desorganização de qual é o seu lugar no mundo e qual é o propósito dele aqui. Mas você já deve ter passado por isso, velho. Olhou, ainda bem que a gente está na cidade, a gente não vê o céu. Então a gente não se pergunta. Mas já deve ter ido para o interior, aí viu aquele céu estrelado, e aí você liga isso com o que você aprendeu na escola, que quando você olha para aquilo lá não tem fim, que aquilo lá é infinito, mas é infinito e desorganizado, porque cada estrela está num lugar, e aí você imagina, e nós estamos aqui sozinhos nesse nada ou nesse infinito absurdo e que eu não sei para quê nem por quê. Isso vai alterar toda a perspectiva do homem e da sociedade. Então esse corte que foi feito aqui com Galileu e que essa questão explora muito bem. Fechou? Bom, eu pus aqui uma outra questão. Essa outra questão, a gente tem aqui, né, a ideia, vamos lá, da Well. O Well vai perguntar de um outro jeito, ela diz assim, ó: o mundo real é simplesmente uma sucessão de movimentos atômicos em continuidade matemática. Nessas circunstâncias, a causalidade só poderia ser colocada de maneira inteligível nos próprios movimentos dos átomos. Mas o que fazer com Deus? Com a derrubada da causalidade final, Deus, como concebido pelo aristotelismo, estava praticamente perdido. Negar francamente sua existência, no entanto, era, à época de Galileu, um passo demasiado radical para que qualquer pensador importante pudesse considerá-lo. Eles davam esse texto e, a partir desse texto, você tinha, portanto, essas alternativas. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Então, a primeira diz assim: com base no texto e nos conhecimentos sobre filosofia,
de Galileu, é correto afirmar que Galileu pretendia construir uma nova metafísica. A metafísica, de novo, metafísica em que a teologia apareceria como princípio. Não, ele faz o corte. Segundo Galileu, tudo o que conhecemos sobre o mundo natural diz respeito à sua natureza íntima, da força ou de sua essência. Então, natureza íntima significa que o universo ele tem uma finalidade meio mística que anima essa natureza física. Não é isso que Galileu mostrou. Ele mostrou que o mundo é mecânico. C. Galileu buscava estabelecer o fundamento das convicções a respeito da relação determinante do homem com a natureza. Então, estabelecer o fundamento de convicções a respeito da relação determinante. Relação determinante, de novo, me leva à ideia de misticismo. Tem uma relação ali que determina. A grandeza revolucionária de Galileu deveu-se à sua atitude de responder questões consideradas para além do domínio positivo. De novo, todas elas têm algo de sobrenatural e de metafísico. Dá uma olhadinha na E. O interesse de Galileu estava em mostrar que para todo movimento expressável matematicamente existe uma causa primária. Fechou? Bom, pessoal, eu estou terminando aqui a aula, essa aula sobre a filosofia helenística, depois a gente pegou aqui a filosofia cristã e, finalmente, o Renascimento. Né? A gente começa o próximo PDF aí, né, a partir do Renascimento, e aí a gente vai ter os nomes mais importantes mesmo da filosofia moderna. Normalmente, a gente vai ter o campeão de audiência nos vestibulares, que é Descartes, né? Porque o que já caiu de questão sobre Descartes não está escrito. Né? Então, a gente vai considerar nesse período aí esses dois nomes, os dois mais queridinhos das bancas, Descartes e Kant. Mas isso eu deixo para a próxima aula, né? Para o nosso próximo encontro. Eu deixo aqui com vocês as minhas redes sociais, tá? Então, Filosofia do Portuga, Redação em Filosofia e Estratégia Vestibulares. Para você que é assinante, você pode me acessar a qualquer momento lá via fórum de dúvidas, tá bom? Eu agradeço imensamente aqui a sua companhia, né? E espero você na próxima aula. Normalmente apresento esse aqui, né? Por hoje é só, pessoal. Fique com Deus e a gente se encontra. Tá?